No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 25, 26 e 27. Lucas, capítulo 15, versículos 25, 26 e 27. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, meus queridos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Amém. Meus irmãos, a nossa vida em sociedade, ela nos impõe muitas vezes a necessidade de nós mostrarmos aos outros o que nós não somos de verdade. A ideia do marketing pessoal, grave essa expressão, marketing pessoal, no fundo, é a ideia de trabalhar a imagem, de trabalhar o exterior, de trabalhar o aparente, em detrimento daquilo que é interior, que é essencial. Mas eu acho que isso tem a ver, de verdade, com gente que não tem brilho, ou não achou esse brilho em si mesmo. Porque, meus irmãos, eu escuto as pessoas falarem de marketing pessoal, e eu estou lendo a biografia do Steve Jobs, e ele, quando começou a empresa Apple, que hoje é a empresa mais valorizada do mundo, ele andava descalço, não tomava banho todos os dias, andava barbado, não comia carne, era tímido, ao mesmo tempo em que era grosso. Se alguém olhasse para ele, diria assim: Steve, você nunca vai ser alguém porque você não sabe fazer o seu marketing pessoal. Eu acho que aquele rapaz conseguiu ser alguém. Tenho a impressão que ele conseguiu ser alguém. Então essa história de marketing pessoal tem muito a ver com isso, de tentar dar um brilho às pessoas que as pessoas não têm, ou então que não encontraram esse brilho. Porque as pessoas que realmente fizeram diferença na história entre nós, irmãos, são pessoas que não estavam muito aí para essa coisa do marketing. Eram pessoas que se vestiam, que se comportavam fora das convenções que a sociedade muitas vezes nos impõe. E na reflexão anterior que eu fiz sobre o filho pródigo na semana passada, eu disse que o irmão do filho pródigo tinha algumas marcas sociais muito fortes. Eu falei que ele era um cara de responsabilidade, porque ele estava no campo trabalhando. E eu falei que ele era um cara de compromisso familiar, porque ele voltou para casa no final do trabalho. Quem volta para casa é porque quer ver sua família. Então era um cara que tinha um marketing pessoal bacana, um cara trabalhador, um cara que tinha compromisso com a sua família. Mas eu disse também aos irmãos que na medida em que nós nos aprofundássemos, tanto nas falas desse rapaz, quanto nas falas das pessoas com quem ele conversou, a gente ia ver que ele não era um cara tão legal assim. Ele não era um cara tão bacana. Nós vimos que ele não entendia celebração e redenção, porque quando ele chega em casa, que ele escuta a música e as danças, ele não sabe do que se trata. Ele não era um cara assim dado à celebração. Para ele isso era coisa para gastar dinheiro à toa. Quando ele escuta a música e escuta as danças, ele chama um servo e pergunta: o que está acontecendo aí no dia de semana? O que os caras estão fazendo aí? Meu pai está fazendo uma festa aí, que barulho é esse? Que música é essa? Que coisa fora do propósito. Então ele não era um cara muito chegado à celebração e à redenção. E aqui mais uma vez, no versículo 27, meus irmãos, nós estamos diante da resposta do servo quando ele pergunta: o que é isso? O servo disse assim: veio este teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E nessa fala do servo, veio este teu irmão,
e teu pai mandou matar um novilho porque o recuperou com saúde. Nessa fala, eu quero mostrar para os irmãos mais algumas pistas de como era esse rapaz que a gente julga ser uma pessoa bacana. Um cara que seguramente nós queríamos para ser o nosso genro, que nós queríamos para ser o nosso cunhado, um cara que nós queríamos receber muito bem na nossa casa, porque ele tinha um marketing pessoal muito bacana, era um cara que tinha responsabilidade e que tinha um bom comportamento familiar. Então a fala do servo, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Você quer conhecer você? Escute a fala das pessoas com você. A fala das pessoas com você mostra muito quem você é, ok? A fala do servo com aquele rapaz vai nos dar pistas, 3 pistas de como ele era. A primeira pista que nós temos é que esse rapaz, o irmão mais velho, ele estranhava qualquer um que era diferente dele. Ele tinha um estranhamento a todo aquele que era diferente dele. Diga depois de mim essa palavra, estranhamento. Muito bem. O servo disse assim: veio teu irmão. O servo olhou e disse assim: sabe o teu irmão? Aquele. Essa fala do servo, irmãos, me dá a ideia de que o filho mais velho tinha reservas em relação ao filho mais moço. E nesse primeiro momento que eu vou falar sobre estranhamento, de maneira geral, meus irmãos, nós somos avessos a tudo aquilo que é diferente de nós. Nós somos avessos. Conta-se que no Brasil colonial, quando os primeiros escravos chegaram aqui no Brasil, vindos da África, conta-se que os escravos, ao verem as mulheres brancas vestidas com tantos babados sobre os vestidos, as negras vindas da África riam de rolar no chão, porque achavam a coisa mais estranha do mundo uma mulher branca vestida com aqueles vestidos. E a criança, quando ela tem os primeiros contatos fora do ambiente familiar, uma criança, por exemplo, não é criada... quando eu digo aos irmãos que a igreja tem uma série de vantagens, criar os nossos filhos aqui na igreja, os meninos ficam mais soltos, aprendem a ter mais comunicação, porque uma criança que é criada só em casa, quando chega dentro de uma pessoa diferente, ela fica assim. Fale com ele. Feito menino abestado. Uma criança que cresce na igreja num ambiente assim, solto, ela fala com todo mundo, ela conversa com todo mundo. Então uma criança criada num ambiente fechado, quando ela tem os primeiros contatos fora desse ambiente familiar, ela sente-se insegura e desconfortável com tanta gente estranha. E em ambos os casos, tanto dos negros que se assustaram e riam das mulheres brancas, e das crianças que se assustam com pessoas fora do ambiente familiar, o que a gente percebe, irmãos, é a força do estranhamento, de não reconhecer valor no outro. A gente olha e a gente estranha no primeiro momento. Então eu quero falar sobre preconceito, porque estranhamento tem uma relação muito íntima com preconceito. E preconceito nada mais, nada menos é do que um conceito formado anteriormente sobre alguém que é diferente de mim. E esse era um dos segredos enrustidos do irmão mais velho. Ele era um cara preconceituoso. Era um cara que tinha as posições dele, e é assim que eu penso, e acabou-se, dá tudo certo, e é assim que eu acredito. E escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. Quando Jesus dá à igreja a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus estava mexendo profundamente com os nossos preconceitos. Quer ver? O lugar onde nós nascemos, a comida que nós aprendemos a gostar, a nossa música, o nosso próprio calendário, são realidades que fazem todo sentido para nós. E se deparar e tentar entender as pessoas e as culturas diferentes daquelas que estamos acostumados não é fácil. Por exemplo, irmãos, eu não entendo bem a agenda escolar americana. Começa o ano escolar num ano, termina no outro ano. Eu não entendo o campeonato europeu, porque eles começam num ano e terminam no outro ano. Para mim o campeonato tem que ser igual ao brasileiro. Começa em março, termina em novembro, está tudo certo. É estranho, por exemplo, quando eu cheguei lá no Chile. Eu cheguei no Chile e
Em 2006 eu fui ao Chile, e quando eu cheguei lá, irmãos, dava 9 horas da noite, estava tudo, o sol lá, claro. Eu digo, tá errado aqui, cara. O sol tem que desaparecer às 6 horas da tarde. E eu levei até uma bronca de um garçom, porque nós fomos comer alguma coisa lá, eu e o companheiro que estava comigo, e nós pedimos alguma coisa, e ele pediu um prato lá que era uma mariscada, e veio uma comida que não tinha gosto de nada, com coisa nenhuma. Um bocado de marisco dentro, cozido na água grande, não tinha gosto de nada, não terminou, disse assim, mas não satisfez não, vou pedir outra coisa. Aí ele pediu um pastel. Meu amigo, você tem um pastel? O garçom disse, eu tenho certeza que quer um pastel? Eu disse, sim, eu quero um pastel. Aí, porque ele viu um pastel assim no canto, disse, eu quero um pastel. Aí o rapaz disse assim, o senhor tem certeza que quer um pastel? Ele disse, eu quero um pastel, amigo. Você está duvidando? Disse, não, o senhor quer um pastel mesmo? Quero um pastel. Ele disse, eu quero o que aquela senhora está comendo ali. A mulher que acabou de botar na boca, o garçom não viu o que era. Aí quando foi daqui a pouco, o garçom trouxe uma comida lá qualquer diferente. Quando olhou, aí o Lourinho, que era meu companheiro, disse assim, não, amigo, isso aqui não é pastel não. Aí o cara disse, é um pastel. Não, isso aqui não é um pastel não. Aí ele olhou e disse assim, só um instante, trouxe uma bandeja com os pastéis. É isso aqui que o senhor quer? Aí nós dissemos, sim, é isso aqui, é um pastel. Ele disse, não, isso aqui é empanado. Disse, não, amigo, isso aqui é pastel. Aí o cara disse, isso aqui chama-se empanado. Eu digo, amigo, lá no Brasil isso aqui chama-se pastel. Aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor não está no Brasil. Digam assim, bufo. Bem no meio da testa. Então não é fácil a gente chegar num canto e ver as pessoas se comportando diferente da gente. E Jesus disse, vocês têm que ir a todas as culturas, a todos os povos e pregar o Evangelho para as pessoas. E Pedro, meus irmãos, o primeiro grande apóstolo da igreja, teve muitas dificuldades em se projetar para fora da cultura judaica. Porque por toda a sua vida Pedro foi um judeu e pensava como judeu. E se a igreja continuasse sob a direção de Pedro, ela não alcançaria a proposta de expansão que Jesus intentou. Pedro pensava como um judeu. A igreja precisava de alguém mais aberto. A igreja precisava de alguém mais refrigerado. De alguém com a mente mais cosmopolita e mais universal para dar cabo a esse comissionamento de levar o Evangelho a todas as nações. E eu pergunto aos irmãos, quem foi que o Senhor Jesus chamou pessoalmente, contratou pessoalmente para levar o Evangelho aos gentios? Foi o apóstolo Paulo. Porque Paulo não pensava limitadamente como um judeu. Paulo pensava como um cidadão do mundo. Recentemente eu quebrei um tabu muito grande comigo mesmo. Eu fui a Minas Gerais e lá eles comem um angu. E o angu, meus irmãos, é uma coisa que nós no Ceará gostamos tanto, que quando a pessoa faz alguma coisa errada, a gente diz assim, você fez seu angu, agora você come todinho, não é verdade? Então, as pessoas lá comem angu assim, irmãos, com facilidade, elas comem, se lambuzam e falam, não, meu angu com giló, meu angu com chuchu, meu Deus, com giló, com chuchu. E eu tinha uma dificuldade de comer o angu, eu vi uma irmã fazendo, foi pior ainda, a irmã te mostrar como é que fazia, meu Deus, agora que eu não quero comer esse negócio. E eu fico com aquele negócio, os irmãos brincavam muito comigo. Até que dessa última viagem que eu fui, eu digo, eu tenho que comer angu, cara. Eu não posso achar que a comida boa é a rapadura, comida boa é a tapioca. Um bairro de dois é a melhor comida do mundo. Eu não posso pensar assim. Aí eu fui na casa da irmã e disse, pastor, você vai almoçar na minha casa? Eu digo, irmão, eu faço um angu. Faça bem muito angu que eu vou comer angu até cansar na sua casa. E aí, irmãos, ela fez um angu. E eu comi angu e comi até cansar. Eu digo, eu vou comer esse senhor aqui. E comi o angu, irmãos. Sabe o que? Na hora que eu fui comer aquele angu, eu disse assim, Senhor, me ajuda a comer o angu igual esses irmãos comem. Eles comem com alegria, esse negócio que não tem gosto de nada, mas eu quero comer com a mesma alegria que nós comemos a tapioca também, que não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Angu com sal, irmãos, é milho com sal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você colocar a tapioca e você colocar o angu, um não tem gosto de nada e o outro não tem gosto de coisíssima nenhuma. Então, mas a gente acha assim, não, boa é a tapioca. Não é, irmãos. Porque nós conseguimos pensar apenas com a nossa cabecinha de cearense. E aí eu fui lá e eu comi o angu. E outras tantas vezes que eu for lá, eu vou comer o angu. Não tem problema. Diga. Olha aí, vou, minha irmã. Vou comer um angu. Vou sim, pode
ter certeza que eu vou comer um angu lá, não tem o menor problema. Já quebrei, irmãos, estou liberto. Amém, os irmãos estão experimentando aqui um pastor que é liberto. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Amém. Então escute, o apóstolo Paulo foi um cara que sofreu muito preconceito dentro da igreja. Preste atenção. Quando Paulo se converteu, como ele era um cara que perseguia a igreja, as pessoas olharam para Paulo a vida inteira como um cara que era o perseguidor da igreja. E Paulo, irmãos, não podia estender esse malefício do preconceito que ele sofreu às pessoas para quem ele iria pregar. Em sua mente, todos e cada um tinham a condição de receber a Jesus e se tornarem um discípulo capaz de fazer novos discípulos. Aí você diz, pastor, por que você está falando de preconceito? Por que você está falando de Pedro? Por que você está falando de Paulo? Eu estou falando isso, irmãos, porque o irmão mais velho tinha a alma como a alma de Pedro, carregada de preconceitos. Ele não podia aceitar que alguém que tivesse feito tanto mal a quem ele amava pudesse estar de volta e ser recebido como se nada tivesse acontecido. Ele não quis aceitar o seu irmão de volta, porque no fundo do seu coração ele era um cara preconceituoso. E nós, meus irmãos, sempre julgamos que nós fazemos ou nós faríamos melhor do que o nosso irmão. Nós sempre achamos que o nosso jeito de ser é o the best of the best, o melhor dos melhores. E talvez por isso, meus irmãos, seja tão difícil pregar o evangelho para pessoas ou para grupos que nós denominamos estranhos. Uma vez, meus irmãos, que nós entendemos que nós somos preconceituosos, nós descobrimos que nós temos dificuldade para pregar a grupos que são estranhos para nós. E eu vou dizer outra coisa para os irmãos: um dos povos mais preconceituosos que existe são os evangélicos. Você que está me assistindo e você que não é crente, escute. O batista não suporta o presbiteriano, o presbiteriano não suporta o pentecostal, e o pentecostal que é radical de esquerda, erótico de esquerda, não suporta o pentecostal que é mais ou menos. Eles não se toleram, e um acha que o outro precisa da salvação. Mas nós somos vivemos um antagonismo tão grande, que mesmo no meio das igrejas evangélicas, é preferível receber quem já é crente de outra igreja, porque já vem amaciado, sem os mundanismos comuns às pessoas descrentes. É mais fácil para receber quem vem de outra igreja, porque quem vem de outra congregação já é mais parecido comigo. Por isso que a maior parte das igrejas não quer mais pregar o evangelho, porque dá um trabalho, irmãos. Pegar uma pessoa descrente que vem cheia de mundanismo e trazer essa pessoa para dentro da igreja não é fácil. Não é fácil. E eu tenho a impressão, meus irmãos, que o mundo ao nosso redor tem dificuldades de enxergar a graça de Deus através de nós, porque nós somos meio irmãos mais velhos. Nós somos pessoas preconceituosas. Nós desprezamos em nossos corações o que nós julgamos, aqueles que nós julgamos que são menos do que nós. Nós somos pessoas responsáveis. Nós somos pessoas que têm um marketing pessoal, mas no fundo nós carregamos a terrível insígnia do preconceito. Você diz, pastor Pagano, uma pessoa podia se converter aqui hoje, você vai dizer que o povo evangélico é um povo preconceituoso? É, meu filho, se você quiser fazer parte de um povo que é preconceituoso, então venha ser evangélico. Agora, se você quiser fazer parte de um Senhor, servir a um Senhor que amou a todos, venha ser de Jesus. Por isso é que eu não sou evangélico. Se eu pergunto se é evangélico, eu digo não, eu sou cristão. O evangélico acho que foi muito. Não, eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Eu não sou desse grupo, eu sou de Cristo. Porque esse grupo é um grupo preconceituoso. Nós somos muito mais parecidos com o irmão do filho pródigo. Mas temos uma segunda pista a respeito desse moço. A segunda pista é que com o pai, ele aprendeu muito bem a parte técnica da vida, mas ele nada quis saber das questões humanas. Diga depois de mim assim, parte técnica. Meus irmãos, a reação do pai daquele rapaz,
diante do mesmo fenômeno. Os dois olharam para o mesmo fenômeno. Os dois olharam para o mesmo fenômeno, que foi a vinda do parente, que estava perdido. E eles olharam para o mesmo fenômeno com olhares diferentes. Tiveram reações diferentes do mesmo fenômeno. E essas reações são evidências que estavam exatamente em pontos opostos. Um estava no norte, o outro estava no sul, em se tratando de questões humanas. Deixa eu dizer para os irmãos uma das coisas que eu mais temo na minha vida. Eu temo, irmãos, que os meus filhos se deem bem na vida profissional, mas que sejam infelizes, por exemplo, no casamento, ou que abandonem a fé. Eu sei que o sonho de todo pai e de toda mãe é ter os filhos muito bem empregados, é que os filhos sejam bons profissionais, que a gente possa dizer assim: nossa, meu filho é um excelente advogado, excelente médico, excelente isso, excelente aquilo. Eu quero dizer aos irmãos que é por isso que eu acho que eu devia ter nascido em outra época. Essas coisas não fazem a minha cabeça. A coisa que eu mais temo é que meu filho seja infeliz no seu casamento, os meus filhos, ou então que abandonem a fé, que abandonem a caminhada com Cristo, ou que aprendam o meu ofício, que é de ser pastor, mas apenas o lado técnico da coisa, sem se darem conta dos fundamentos principais que sempre nortearam o meu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço, meus irmãos, inúmeras histórias de filhos de pastores que viram na igreja uma boa alternativa, mas nunca tiveram apreço pelas ovelhas, nunca quiseram sentir-lhes o cheiro. E se isso acontecesse comigo, seria minha derrota. E como pastor, o meu desafio constante é não me perder na técnica de fazer a igreja, porque a igreja precisa de técnica para fazer. Os irmãos pensam que é só escuta aqui que nós estamos fazendo. Irmãos, você não tem ideia do desdobramento que isso aqui tem que ter. Mas o meu desafio todos os dias é não me perder na técnica, em detrimento do objetivo final da igreja, que é salvar as almas. E como é difícil deixar que a técnica absorva o propósito real. Como é fácil, como é difícil deixar que ela não absorva o propósito real da coisa toda, se perder na técnica. Se tiver algum engenheiro me ouvindo, eu quero dizer a você que é engenheiro, que as construções só têm valor quando experimentadas pelas pessoas. Se tiver mecânicos me ouvindo, deixa eu dizer para você, meu querido, as máquinas só fazem sentido se trouxerem o bem dos homens. Médicos que porventura estejam me ouvindo, quero dizer a vocês, meus queridos, um corpo é uma parte de uma pessoa que tem uma vida e uma história, por mais que alguns de vocês não acreditem nisso. Arquitetos, o seu desenho só tem valor se tocar na alma de quem olha para ele. Advogados, o direito só está na mão certa se fizer justiça para todos os homens. Sacerdotes, e aí eu me incluo nisso, o ritual só tem valor na presença de 2 ou 3, assim mesmo, contados, 2 ou 3, contados como poucos, para que se conheça a identidade das pessoas. Quando eu falo que a igreja é um lugar para cuidar das pessoas, eu sei que isso para algumas pessoas é estranho, porque a figura humana deixou de ser o foco principal da igreja. A vida não faz sentido se não aprendermos o valor do outro. E a graça de Deus, meus irmãos, era estranha para o filho mais velho, porque ela não se encaixava com técnica alguma. A graça não se encaixava na técnica. Aquele rapaz, ele aprendeu a ter técnica, ele era um bom trabalhador, ele era responsável com as suas coisas, mas ele não conhecia nada das relações humanas. Por isso ele não conhecia a graça de Deus. E viver no reino, e viver para o reino de Deus, é descobrir que o afeto, é descobrir que o toque, é descobrir que o subjetivo, é descobrir que o amor, é descobrir que o perdão, que a misericórdia, que a graça são elementos que temos que equilibrar a todo instante.
E quem não está disposto a lidar com essas coisas, é melhor ir para Wall Street, tentar uma vaga na Bolsa de Valores de Nova York e dar com dinheiro, esquecer as pessoas. Porque você sabe qual é o nosso negócio aqui, meu filho? Dá uma olhada para o seu lado. Olha para o seu lado aí. Você está vendo o nosso negócio? Sabe qual era o negócio de Jesus? Dá uma olhada para o seu lado aí. Esse era o negócio de Jesus. Então aquele rapaz, ele era um cara que estranhava quem era diferente dele, quem não se enquadrava no seu script. Ele era um cara que aprendia a técnica, soube com o seu pai fazer e aprender as técnicas de como trabalhar bem. Mas ele não aprendeu com o seu pai misericórdia, graça, perdão, amor, toque, subjetividade, humanidade. Isso ele não aprendeu. E a terceira pista que nós vemos na vida desse rapaz é que em sua teologia a conta a ser paga pelos erros deveria ser sempre maior do que o necessário. Diga depois de mim: pagar a conta. Ele elaborou uma teologia que é o seguinte: em teologia, irmãos, é um assunto que todo mundo tem uma posição para dar, né? Por exemplo, se estiver conversando com um bocado de engenheiro, eu não posso chegar lá e dar alguma opinião porque eu não entendo nada. Se o cara disser assim que não, porque ele tem que ter um ângulo de 27,5 graus, porque esse ângulo aqui vai fazer uma resistência tal, não é, Rafael? Esse ângulo aqui, o concreto vai ter que ser com isso aqui, porque ele aguenta um tipo de peso. Se estiver conversando com os advogados, eu chegar lá e o cara disser assim, não, é porque o Vossa Excelência falou lá, o juiz falou lá e disse que ad mecum, ele falou e disse que a lei 7.930 de 1900 e tanto, ela diz assim, 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 tem interpretação hermenêutica assim, assim, assim. Aí se eu chegar, eu vou ficar assim meio por fora, porque os caras estão falando uma linguagem. Se chegar os médicos falando sobre as fenilalanínas e falando sobre os cromossomos e mais as outras coisas que os médicos falam uma linguagem que ninguém entende nada, e eu não posso dar opinião nenhuma. Mas se eu chegar e começar a falar sobre teologia, qualquer pessoa, o médico, o advogado, o engenheiro, o cara do botequim, entendeu? O embriagado, qualquer pessoa se acha na condição de emitir uma opinião teológica profunda e maravilhosa. E o rapaz aqui, para não ficar fora, ele também tinha uma posição teológica. E a posição teológica dele é o seguinte: errou, colega, tem que pagar a conta, e a conta tem que ser alta, maior do que o erro. Porque quando o servo chega para ele e diz assim, o teu irmão foi resgatado com saúde, era como se o servo estivesse dizendo assim, o teu irmão está pagando uma conta que não foi tão alta como você pensou. Ele ainda está com saúde. Aí ele pensou, que desgraçado. Não era para ele chegar aqui com saúde, porque quem faz uma coisa que ele fez, quem pega a herança como ele pediu, quem maltratou meu pai, isso é meu coração. Quem maltratou meu pai não tem o direito. Ele tinha que voltar aqui, era todo bichado. Eu queria que ele voltasse para cá, era todo machucado e não com saúde. Ele tinha uma teologia muito bem montada. Cuidado com as teologias de botiquins, viu, irmãos, que a gente vai montando aí. Você quer montar uma teologia, meu filho? Larga a cara na Bíblia e vai estudar a palavra de Deus. Não é? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre teologia, aí o cara estava mexendo a paciência. Eu disse assim, vem cá, filho, você leu a Bíblia quantas vezes? Ele disse assim, nenhuma. Você não leu a Bíblia toda, não? Não, então faz o seguinte, meu filho, vai procurar outro cara para você discutir sua teologiazinha. Vá comigo não, porque eu não vou discutir você que está na Bíblia, tá? É assim, irmão, bem chato assim. Normalmente eu não costumo ser estúpido assim, não. Eu costumo ser mais. Mas, aquele dia eu estava azeitado, eu estava bem. Eu digo, meu filho, não vou discutir com você mais não, vá-se embora. Pois aquele rapaz disse, eu não acredito que esse meu irmão ordinário voltou com saúde. Ele tinha que voltar aqui, era machucado, com os pés cheios de frieira. Ele tinha que chegar aqui, cheio de catapora. Eu queria que ele chegasse aqui, era faltando olho, porque o que ele fez não era para ele chegar com saúde. E o cara chegou para ele e disse assim, rapaz, estou te dando uma boa notícia, teu irmão chegou aqui e teu pai o encontrou com saúde. Não. Pode, não aceito. Não aceito que ele chegue aqui. Que conta é essa? Que Deus é esse? É outra coisa que vai fazer, né, irmãos? Assim, faz qualquer coisa. Nós somos tão cretinhos, irmãos. Acontece qualquer coisa na nossa vidinha e a gente não conhece nada. Diz que Deus é esse. Que Deus é esse. Cadê Deus? Uma hora você vai encontrar com ele, viu? Cuidado.
Meus irmãos, alguns meses atrás eu li um livro maravilhoso chamado Para Curar um Mundo Fraturado. E o autor desse livro, ele trabalha diversas situações onde as pessoas vão se fraturando ao longo da vida e vão pagando caro por essas fraturas. Todos nós que estamos aqui somos pessoas fraturadas. Fraturadas pelo casamento, fraturadas pelo trabalho, fraturadas pelos filhos, fraturadas pelo relacionamento que acabou, fraturadas pela igreja. Somos pessoas fraturadas. E esse rabino judeu que escreveu esse livro, ele entende que a religião do judaísmo é um remédio para as fraturas. E ele defende lá, e eu acabei lendo o livro todo, é um livro muito bom. Mas, meus irmãos, seguramente o judaísmo tem as suas vantagens. Mas a proposta de Jesus é infinitamente maior do que a do judaísmo. Porque a do judaísmo, o judaísmo é uma religião preconceituosa. Porque quem não é judeu é cão gentil, doidinho. Eu prefiro a proposta de Jesus. Sabe por que eu sou crente? Deixa eu dizer para você, porque eu prefiro a proposta de Jesus para curar esse mundo fraturado. Eu prefiro a teologia de Jesus. E sabe qual é a teologia de Jesus? É que ele chama para junto dele. Nós gostamos de sentar com pessoas bacanas, né, irmãos? É muito bom sentar na mesa com gente bacana, gente que não perturba, que não enche o saco. Não é bom, irmãos? Gente que tem um papo para cima, é bacana demais, né? Ah, meu Deus, a gente está com irmão, tem uns irmãos que Jesus tem misericórdia, Senhor. Eu não sei nem como é que tu amas aquela criatura, Jesus. Eu estou aqui por 5 minutos com ela, já não suporto mais. Aí olha, irmãos, a teologia horrorosa do Senhor Jesus. Olha que excrescência que Jesus diz assim: venham para mim todos os cansados e sobrecarregados, e não somente venham a mim, porque eu ainda vou aliviar cada um de vocês. Isso aqui não cabia para o irmão do filho pródigo. A teologia de Jesus não cabia na concepção do irmão do filho pródigo, porque Jesus chega diante de Jerusalém e ele chora diante de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te aninhar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de si, mas tu não quisestes. E Jesus chora por uma cidade que não o quis. Uma teologia horrorosa, não é, irmãos? Quando a pessoa não quer a gente vai-se embora, fecha a porta, tchau. Há mais tempo, você devia ter ido. Sabe quantas lágrimas o irmão do filho pródigo derramou pelo seu irmão? Nenhuma. A teologia dele não cabia chorar por um ordinário daquele. Eu não. Não é digno das minhas lágrimas. Sabe quanto custa uma lágrima minha? A teologia de Jesus não encontrou naquele rapaz nenhum tipo de eco, porque Jesus conta a história de um homem que fez uma festa e ele chama os convidados importantes, mas os convidados importantes não aceitam o convite. Aí ele vai e chama qualquer um. A teologia de Jesus, irmãos, é estranha, porque ele diz que todos e qualquer um que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Isso é coisa que se diga, irmãos. Todo que crê, a gente olha assim: aquele vagabundo não tem condição não, ele não pode não, aquele ali não. E o cara crê, irmãos. Isso é coisa que Jesus diga. Jesus na cruz, e quem entrou com ele na eternidade foi um ladrão. Não foi nenhum dos apóstolos. Ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Onde é que cabe, irmãos, essa teologia? Jesus olha para uma mulher pecadora, e meus irmãos, ela cometeu o pecado mesmo. Ela era adúltera, e ela foi pega, foi no ato, no flagra. Levaram lá, o cara levou um webcam, filmou na hora, entendeu? Todo mundo lá com o iPhone na mão, o pessoal dando os cliques, dizendo: perdeu, pá, batendo a foto dela. Ela foi pega, irmãos. Alguém colocou, postou lá no Facebook, a hora o cara vestindo a roupa, entendeu? Não deu para pegar bem porque ele estava de costa, mas alguém postou no Facebook. Aí, vê se pelo glúteo dele dá para saber quem é, descobre aí quem é. O cara correndo, e aí irmãos, levaram a mulher na frente de Jesus, e ela foi pega em adultério mesmo, não é não, irmãos? E adúltera, irmãos, adúltera
A adúltera tem que estar fora, porque quem cometeu adultério, que morra. Aí Jesus olha para aquela mulher, irmãos, olha que responsabilidade que Jesus olha para ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz, foram todos embora. E ele olha e diz assim, pois nem eu também te condeno. Como é que não condena a mulher? Irmãos, era para aproveitar ali agora o banquinho, não é verdade? Olha, minha filha, eu vou lhe dizer por que você fez isso. Por que você fez isso? Me conte. Era você que era casado ou era ele que era casado? Não, porque se foi ele, safado é ele. Mas se foi você, minha filha, você é casada com seu marido. Ou você era casado também, ele era casado também. Como é essa confusão? Me conte, eu quero saber. Jesus diz, não quer nem saber, minha filha. Eu também não te condeno, só faço uma coisa. Não peque mais. Não vale a pena você cometer o pecado. A teologia de Jesus, irmãos, é estranha. Porque debaixo de dores insuportáveis, e quando nós estamos debaixo de dores insuportáveis, qualquer um de nós, quando as coisas começam a não dar certo na nossa vida, já notou como a gente tem a tendência de chutar o balde para não dar mais certo ainda, não é? Quando você está doente, uma coisa, devendo uma conta e tal, está devendo 3 contas, aí chegou a cobrança, a pessoa ligou o telefone, no 011, meu Deus, 011, 021, né? Meu Deus, uma carioca cobrada assim, alô, aqui é da TIM. Ai meu Deus, tem misericórdia e tal. Aí liga alguém para você e diz assim, vamos para o culto orar. Eu não quero saber de orar coisa nenhuma. Já notou que a gente faz isso? Quando a gente está passando por dificuldade, a gente quer chutar o balde logo toda uma vez para dizer assim, quer acabar, vamos acabar logo com tudo, não é verdade? Jesus, irmãos, tinha apanhado, tinha sido humilhado, tinham cuspido nele, ele tinha levado chicotado, estava levando a cruz. E aí, irmãos, Jesus lá na cruz, sofrendo, angustiado, preso, e as pessoas fazendo e rindo. Aí Jesus olha e diz, olha o que é que Jesus diz, irmão, se fosse eu. Ele diz, Pai, desce agora o chicote, mete a sola, meu Pai. Senhor, eu vou te dar agora o rostinho da vingança. A vingança te pertence, é o que diz a tua palavra, não é verdade, Senhor? Então, Senhor, a vingança te pertence, Senhor. Põe o nome de cada um na boca do sapo, meu Deus, e te vinga agora de cada um deles, não é verdade? Aí, irmãos, olha o que é que Jesus diz. Olha o que é que Jesus diz. Pai, eu vou dizer assim, irmãos, contra a minha própria natureza. Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes. Ainda diz mais, pô, eu podia ter parado aí, ponto final, perdoa. Aí o pai diz assim, não, o cara tá delirando e tal. Então ele diz assim, eles não sabem o que fazem. Aí o pai diz assim, os caras, eu ia até acabar com os caras, mas vocês estão inocentes, como é que eu vou fazer uma coisa com ele? Não tem como fazer. Ele diz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, a teologia do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, revela-nos que ele não conhecia quem era Jesus. Era a força da lei que o movia. Ele não conhecia o poder da graça. Um amor de Deus se mostra de forma singela na expressão do servo. O teu irmão foi recuperado com saúde. O servo estava dizendo assim, alguma coisa nele não foi destruída pelos seus erros. Alguma coisa nele não foi destruída pelo seu pecado. Alguma coisa nele não foi destruída pelo seu sofrimento. Alguma coisa nele não foi destruída pela sua dor. E é exatamente assim que Deus olha para nós, irmãos. O Senhor olha para nós e diz assim, ainda dá para recuperar. A gente olha para algumas pessoas e diz assim, Senhor, não tem mais jeito não. E o Senhor olha e diz assim, não, ele está aqui com saúde ainda, dá para recuperar. Ainda tem alguma coisa pela qual vale a pena consertar. E é por aí que nós vamos começar. Porque, meus irmãos, quando eu me lembro que eu tinha uma boca tão suja, eu falava tanto palavrão quando era moleque, eu brigava tanto na rua, eu fiz tanta coisa ruim, irmãos, eu joguei tanta pedra nos crentes, eu fiz tanta coisa errada. E sabe por que o Senhor me salvou? Porque Ele olhou para mim e disse assim, eu achei alguma coisa nele, que é por aí que nós vamos começar. Sabe por que você está aqui hoje à noite, você que creu? Porque o Senhor olhou e disse assim, tem um pouquinho de saúde ali, é por ali que eu vou começar a curar esse menino, é por aí que eu vou começar a curar essa pessoa. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, que esse Jesus
abraçou a todos aqueles que chegaram a Ele, que disse: eu vou aliviar todos os que estão cansados. Esse Jesus que tentou aninhar Jerusalém, mas ela não quis. Esse Jesus que disse à mulher pecadora: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Esse Jesus que disse: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É o Jesus que está ouvindo a palavra do céu dizendo assim: Ele volta, saúde. Cada vez que eu prego o evangelho, irmãos, eu vejo uma pessoa se convertendo, eu só tenho uma resposta. Eu vejo alguém vir aqui à frente, só tenho uma resposta para mim, sabe qual é? É que o Espírito Santo colocou no coração daquela pessoa a palavra, e o Espírito Santo falou assim: ela não está completamente morta não, tem alguma coisa ali que vale a pena, eu vou começar a curar por ali. Por isso nessa noite eu quero... Eu estava ali quando o Alex perguntou quem está aqui pela primeira vez e que não se entregou a Jesus ainda. Eu faço até questão de sair nessa hora. E ontem à noite, irmãos, na vigília, eu pedi que os irmãos que estavam na vigília escrevessem uma carta para a sua família, para alguém da sua família, e dissessem assim: eu queria que você estivesse experimentando o que eu estou experimentando. Eu queria que você estivesse experimentando essa graça de Deus, esse amor de Deus, essa felicidade que eu experimento em Cristo Jesus. Porque, irmãos, se isso aqui fosse uma roubada, eu não estava nesse negócio. E você que está me ouvindo, você pode até tirar assim algumas indelicadezas do pregador, mas você não pode dizer que o que eu estou falando não é verdade. Que existe graça de Deus suficiente para perdoar você. Que se existir uma fagulhazinha em sua vida, uma saudinha que lhe sobrou de tudo que ele destruiu, é por aí que Deus quer começar a salvar você. E eu pedi às pessoas que escrevessem as cartas e deixassem no canto para falar com seus parentes. Se os parentes olhassem e pregassem: o que é isso? Porque as pessoas ainda pensam, irmãos, que nós estamos fazendo aqui lavagem cerebral nos outros. Elas olham e dizem assim: não fazem lavagem cerebral. Eu só queria, irmãos, que elas experimentassem essa graça que nós experimentamos, porque é muito bom. É muito bom se sentir perdoado pelo Senhor Jesus. É muito bom, irmãos, ter a certeza inviolável no nosso coração que nós vamos morar no céu. E hoje eu estava no café da manhã na casa de uma irmã, e chegou a mãe dela, uma senhora de 80 anos, daí para mais, e ela dizendo assim, ela perdeu o marido há muitos anos, criou os 12 filhos sozinha. E ela dizendo assim: pastor Palhano, sabe o que vai ser melhor? Eu digo: não, meu irmão, o que é? É que quando chegar lá no céu, Jesus disse que tem mansões lá, que ele foi preparar um lugar. Diz que é uma cidade, sem cidade tem casa, tem rua de ouro, que a palavra de Deus diz. Não é esse ouro daqui não, deve ser porque João viu uma coisa diferente e achou que era ouro, e escreveu que tem ruas de ouro. Então se tem rua é para a gente caminhar na rua, diga a verdade. Aí ela disse assim: pastor, sabe o que é bacana? É que eu vou encontrar lá com meu marido. Eu digo: é verdade. E eu vou andar com ele de mão dada. Eu digo: é mesmo, irmã, você vai, te vou. E tem uma coisa boa, ninguém nem precisa mais fazer amor. Eu digo: é verdade. Porque o amor já é o oxigênio do reino de Deus. Aí, irmãos, só entende isso quem tem essa certeza inviolável de que vai morar no céu com Jesus. Por isso, eu quero dizer a você nessa noite o seguinte: se há alguém preconceituoso aqui hoje à noite, não somos nós. Porque nós estamos querendo receber você na caminhada. E aí, colega, ficou ruim para você, porque assim, se você não quer, quem está sendo preconceituoso é você. Porque nós recebemos a todos. Todos são bem-vindos aqui. E meus irmãos, é um negócio de alto risco que nós trabalhamos aqui, sabe por quê? Porque uma pessoa que chega aqui, nós sabemos onde ela vem. Nós não sabemos de onde ela vem, de que buraco aquele cara saiu. Mas nós recebemos, nós abraçamos. Às vezes nós até nos damos mal, porque abraçamos algumas pessoas que depois... Mas não tem problema, quem ama nunca perde. Quem usa a graça de Deus nunca perde. Por isso que nessa noite eu queria convidar você, desafiar você a entregar a sua vida a Jesus, a receber esse amor e esse perdão no seu coração. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Fique em pé nessa noite.